Diretamente de Teresina. Mas já faz anos. Importado, viu? Tem até uma taxa mais alta para importação. Caso o peso da cabeça, né? O Benício não está aqui, eu posso dizer, é goiano, se exportar ele. Acho que no avião eles compram 2 cadeiras por conta da cabeça que tem. Ou vai no corredor. Você parece carioca, né? Uhum. Seja usado e usado. Amém. Amém. Que o Senhor julgue entre nós, pastor. Gente, todo mundo feliz? Amém. Todo mundo bem? Pessoal, eu ouvi algo quinta-feira no Metanoia aqui. E eu queria repetir as palavras da Fernanda. Talvez eu não vou lembrar certinho as palavras, mas o sentido vai ser o mesmo. O que for pegado hoje aqui, que você falar, eu não concordo, que fechar seu coração, anota isso aí. Anota isso e vem falar comigo, vem falar com o pastor, porque é nisso que você precisa ser tratado. É nisso que o Senhor quer quebrar paradigmas hoje, é nisso que o Senhor quer transformar, é nisso que o Senhor quer fazer coisas extraordinárias na vida dessa igreja hoje. E Ele marcou esse dia para isso. Ele marcou esse encontro comigo aqui, com nós todos, para algo extraordinário acontecer. Eu vou falar antes da gente entrar na palavra, hoje acabou um pouquinho mais cedo, tem um tempinho a mais. Meu sistema, quando eu vou pregar, e muitas vezes, irmãos, tá dando a hora do culto, eu nem fechei a palavra ainda, ou tá dando quase a hora do culto, eu ainda nem tenho a palavra. E às vezes o Senhor me dá algumas palavras bem antes, às vezes o Senhor me dá uma palavra, e essas eu tenho medo. Porque talvez eu possa pensar assim, não vou ter mais tempo para estudar, mas parece que é que eu estudo mais, eu sinto mais o peso dela, mas eu estou aqui, sabe, debaixo de algo que o Senhor falou. Para vocês terem ideia, o primeiro domingo que eu não fui para Rio Verde, depois que o pastor Benilson mudou para lá, e aí eu estava vendo um vídeo, o pessoal era cristão, mas eles não estavam falando de igreja, eles não estavam falando de nada, eles estavam falando de investimento, de qualquer outra coisa. Só que aí eles falaram uma passagem bíblica, e na hora o Senhor falou comigo, prega sobre isso aí. Eu falei, Senhor, prega sobre isso aí. Naquele mesmo horário que eu tirava o tempo para preparar a palavra para Rio Verde, o Senhor me deu essa palavra. E eu estou alguns dias trabalhando nela, eu estou alguns dias pensando e meditando nela. E é algo que talvez eu saia até do meu natural, que eu saia às vezes até do que eu costumo pregar. Mas o Senhor quer falar com nós essa noite sobre transferência de riqueza. Algo que o Senhor vai fazer nesses últimos dias. Algo da parte de Deus que Ele quer derramar na igreja. E Ele precisa que nós quebramos algumas coisas dentro de nós, para que isso seja feito, para que isso tenha um livre curso no nosso meio. Amém. Quer ver, não é nem a palavra ainda, mas quem já ouviu aqui que ser pobre te deixa mais perto de Deus, passar dificuldade te deixa mais perto de Deus? Só a Eliane? Não, o Paulão lá atrás levantou a mão. Todo mundo, não precisa ter vergonha não. Então eu faço um desafio a vocês. Saiam daqui e vão os moradores de rua. Vê se eles estão fazendo milagre. Vê se a pobreza tem alguma coisa a ver com espiritualidade. Vê se a pobreza te deixa mais perto de Deus. O que te deixa mais perto de Deus é o entendimento da sua palavra. É saber quem somos em Cristo Jesus. É saber que o maior habita em nós. E é saber que nós estamos chegando num tempo que o Senhor vai levantar uma igreja poderosa, cheia de glória, cheia de domínio, cheia de autoridade, para desfazer as obras do inimigo. E hoje o Senhor começa um novo tempo aqui na tua vida. Hoje o Senhor quebra alguma coisa que foi plantada no teu coração, que não deixa você crescer, mas o Senhor te liberta hoje, em nome de Jesus. Algo precisa ser mudado. Mas vamos para a palavra. Compromisso. Se não concordar, anota. Aí se tiver vergonha de falar comigo, pastor, não concordei, chama o pastor Sidney, chama o pastor Bruno, chama a Carol. Quem mais está aqui? Amém, só então nesses aqui mesmo. Gente, vamos lá ler com a ajuda de Deus, Naum capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Bom, vou ler aqui na minha. Então vamos lá.
O destruidor subiu contra ti. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o seu poder. Porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os saqueadores os despojaram e destruíram os brotos das suas videiras. O escudo dos seus valentes serão vermelhos. Os homens valorosos estão vestidos de escarlate. Os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprés serão terrivelmente abalados. Os carros correram furiosamente nas ruas, colidiram um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apressar-se-ão a chegar ao seu muro quando o amparo for preparado. As portas dos rios se abrirão e o palácio será dissolvido. É decretado e será levado cativa, conduzida para cima, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pomba, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existiu, tem sido como um tanque de águas, porém agora elas vazam. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. E aqui onde o Senhor falou comigo: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem fim as provisões, riqueza há de todo o gênero de bens desejáveis. Irmãos, aqui o profeta Naum está falando sobre Nínive, sobre os assírios, que naquela época eles tinham destruído o norte de Israel. Era dividido em dois, no norte de Israel e Judá era o sul, e ele tinha destruído, ele tinha acabado com o norte. E no primeiro livro lá, se a gente for ler, a vingança de Deus contra os seus inimigos. E ali, irmãos, ele proclamava que cairia, que Nínive, que foi um dia considerado como uma fortaleza intransponível, ela iria cair, porque a vingança do Senhor, o Senhor restauraria a glória de Israel. O Senhor falava e o Senhor, na boca de Naum, fazia coisas, falava que aquele reino ia passar, que aquele reino ia cair. Irmãos, e ali Deus usou dos babilônios para destruir aquele reino. O exército de Nabucodonosor destruiu os assírios, tomou Nínive, derrubou tudo, quebrou. Mas quando chega no 9, ele fala: saqueai o ouro, saqueai a prata. E aí eu vejo e fico olhando, a igreja não entende o que Deus já fez, a igreja não entende o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Porque quando a gente pega lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, fala que Jesus despojou principados e potestades. Irmão, quando Jesus despoja eles, irmãos, foi aberto para nós algo diferente. Foi aberto um tempo da gente saquear aquilo que era do inimigo, aquilo que Adão, na sua inocência, ali na sua fraqueza, entregou na mão de Satanás, o poder, o domínio, a autoridade, a gerência de todas as coisas. Ele entregou na mão do inimigo, mas Jesus, na cruz do Calvário, restaurou para a igreja. Jesus na cruz do Calvário restaurou para nós. Mas a gente não vive sabendo disso. A gente fica, achando que é bonito ser pobre, achando que, eu vou ficar doente. Eliane foi levar o pai dela em Goiânia, ela disse que saiu de perto, porque tinha duas senhoras brigando para ver quem passou mais mal. Então, às vezes, a gente traz esse vitimismo para dentro de nós e não entende que tem algo poderoso derramado na nossa vida. Jesus pagou o preço, Jesus, aleluia, nos deu condição de novamente, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente tem acesso a essas coisas. A gente pode saquear a prata, a gente pode saquear o ouro, a gente pode saquear tudo aquilo que o diabo tem, tudo aquilo que o diabo mostrou para Jesus lá na tentação, em Lucas 4. Mateus 4, né? Perdão. E aí o diabo mostrou para Jesus e falou: olha, tudo isso é meu, porque a mim me foi dado. Jesus tomou dele. Jesus tomou dele as chaves da morte, do inferno. Jesus tomou tudo aquilo e Ele deu para a igreja. E hoje é um tempo da gente entender que tem chegado a hora dessa transferência de riqueza. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O pastor chegou e ele falava assim: olha, eu creio que está chegando um tempo de transferência de riqueza, quando Deus vai tirar o dinheiro da mão do traficante, da mão do corrupto, e trazer para a igreja. O Senhor fala para vocês: esse tempo chegou, aleluia. É um tempo, aleluia, da gente entender que o dinheiro não é mais para financiar a obra do diabo. O dinheiro não é para financiar a prostituição, o dinheiro não é para financiar a pornografia, o dinheiro não é para financiar bebidas, aleluia, mas o dinheiro é para financiar a obra, o dinheiro é para pagar aluguel daquele que precisa, o dinheiro, aleluia, é para abrir obras, para financiar missionário, o dinheiro, aleluia, é para você, aleluia, caminhar em tudo que você tem necessidade. Mas muitas vezes nós nos prendemos e achamos que não é para nós.
Ah, Senhor, mas eu preciso ser espiritual. O Senhor fala buscar o reino de Deus primeiro e a sua justiça. Só que Ele fala, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por que você só para no primeiro? Você esquece que tem um Deus, aleluia, que tem um Deus que quer fazer e vai fazer, que tem um Deus que quer te levar para lugares que você nunca nem sonhou. Sabe, eu vou pular aqui, que o Senhor está trazendo em mente, eu já vou ler essa parte. Coloca Mateus 6, do 31 ao 33, por favor. Olha só. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem está fazendo a mox aqui? O pastor ontem chamou o Miguel e falou assim, me dá sua Bíblia. E ele te deu. Ele deu para o pastor, e o pastor continuou, me dá sua Bíblia. E ele não entendia, ele falou, mas já te dei. Deus olha para nós da mesma forma. Sabe por que não está acontecendo as coisas na vida da igreja? Sabe por que não está acontecendo as coisas na sua vida? Porque você está orando pelo que Deus já liberou na tua vida. Você está gastando tempo e pedindo, aleluia. Você está gastando tempo orando pelo seu sustento. Você está gastando tempo orando, Senhor, me dá o de comer, me dá o de beber. Senhor, prepara para eu pagar meu aluguel. Senhor, prepara para eu dar o dinheiro, porque o dinheiro dê até o final do mês. Você está orando isso. Mas o Senhor te chama essa noite para orar para coisas maiores e melhores. Sabe, isso aqui é promessa da palavra. Você não precisa orar pedindo mais. Basta você falar, Senhor, o Senhor prometeu e eu creio que o Senhor vai fazer. Então começa a trazer à existência coisas que não existem, aleluia. Começa a trazer para a tua vida coisas do alto. Começa a trazer para a tua vida, aleluia, coisas que você sonha e que você tem vergonha de falar até para o seu esposo ou sua esposa. Porque você acha que não é digno, ou porque você acha que é besteira, ou porque você acha, eu tenho tanta coisa mais para pagar, eu tenho tanta coisa mais para fazer. E você fica preso nesse ciclo. A Rosana falou algo aqui que eu achei muito interessante. Se está bom para você, está bom para Deus. E até onde você está indo? Até onde você está crendo? Até onde está indo os seus sonhos? Até onde está indo sua oração? Enquanto você estiver orando só por comida, enquanto você estiver orando só para você passar o mês, você vai continuar comendo, você vai continuar bebendo, você vai continuar vestindo, você vai continuar passando o mês. Mas o Senhor está falando para essa igreja essa noite, é um tempo, aleluia, de glória, é um tempo de transferência de riqueza, é um tempo do Senhor abrir os celeiros do céu, aleluia, e vai chover, aleluia, de onde você não espera. Deus vai preparar conexões, Deus vai preparar sonhos, aleluia. Tem sonhos que você tem e você vai ter que trazer à existência. Amém. Porque há uma unção sendo derramada para isso, há um poder sendo derramado para isso na sua vida. Porque a plenitude dessa palavra, irmãos, não é só... Eu sei que o fim de todas as coisas é levar o homem a Deus. Mas muitas vezes a gente se prende nisso. E esquece que salvação inclui muito mais do que tão somente morar no céu, ou tão somente ser salvo. Salvação é o cuidado de Deus com a nossa vida. Salvação é aquilo que o Senhor já fez, que conquistou na cruz, aleluia. Deus já te conquistou a cura para você, Deus já conquistou, aleluia, sonhos na tua vida. Deus já, aleluia, trouxe à existência coisas que não existem na minha vida, e Ele quer trazer na sua também, coisas que você sonha. Deus está falando muito de sonho, Deus está mostrando pessoas que têm sonhado sonhos. Você não crê no seu sonho. Você não crê naquilo que o Senhor está colocando no seu coração todo dia, toda noite, e você acha que é algo que ficou para trás. Sabe, o Senhor está restaurando sonhos da tua adolescência hoje aqui. O Senhor está restaurando sonhos da época da escola, que as pessoas falavam para você o que você vai querer ser quando crescer, e você falava, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas a dificuldade da vida chegou, erros, aleluia, coisas que nós trouxemos errado para a nossa vida, não deixou teu sonho acontecer. Mas hoje o Senhor fala, nunca é tempo, aleluia,
aleluia. Nunca é tempo de deixar para trás aquilo que eu coloquei no teu coração. Sonhos estão sendo restaurados essa noite, sonhos, aleluia, estão sendo revividos aqui. Deus quebra barreiras, aleluia. Deus fala, não importa a tua idade, não importa, se você crer, verás a glória de Deus. O Senhor transformará a tua casa, o Senhor transformará a tua vida, aleluia. Seja curado agora pela autoridade que é no nome de Jesus. Espírito de miséria, bate retirada dessa igreja agora. Esse povo é livre para crescer, para avançar. Sejam cheios de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios, irmãos, não tem medo de avançar, de crescer. Aprende que é poderoso chamar a existência. Como assim, pastor? O que é chamar a existência? Me pergunta. Não vou entrar não. Aleluia. Sabe, irmãos, um dia José sonhou lá no Egito. E ele contava os seus sonhos e ele sofreu por conta dos seus sonhos, a ponto dele virar escravo. Mas o Senhor é com ele. E onde ele esteve, ele prosperou. Porque ele sabia que aquilo vinha da parte de Deus. Ele sabia que havia algo sobrenatural na vida dele. E os sonhos, as pessoas entendiam. Quem ouvia o sonho falava, não, agora vamos ser teu servo. O pai dele falou, nos curvaremos diante de ti. Mas ele falou e as coisas aconteceram de acordo, ele pensou, de acordo com os sonhos dele. Sabe, irmãos, José estava preso e o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E de repente alguém lembrou que na cadeia teve com José e ele interpretou um sonho e foi cumprido, e trouxeram ele à frente do faraó. E ele deu a explicação do sonho, que seriam 7 anos de fome, 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. E o rei levantou ele como governador em todo o Egito. Sabe, e eu não vou falar de José especificamente, mas eu vou falar de uma pessoa que entende os sonhos de Deus. Uma pessoa transformou uma nação na nação mais rica da sua época. Uma pessoa, porque entendeu a voz do Senhor, transformou aquela nação que teria 7 anos de abundância, mas teria 7 anos de fome. Mas eles se prepararam para aquilo que o Senhor iria fazer, para aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Então, irmãos, quando você entende o sonho de Deus, quando você entende o que Deus quer na sua vida, talvez a gente olha no natural, hoje está tudo bom, mas o Senhor te fala, eu estou te preparando para um tempo maior, para algo mais maravilhoso, para algo mais excelente, aleluia. Porque aqueles 7 anos foram bons, foram fartura. Mas quando chegou os 7 anos de fome, as nações entregaram o ouro para o Egito, aleluia. As nações entregaram a riqueza, porque trocaram por comida. E o Senhor está falando para a igreja aqui essa noite, aleluia. Eu trocarei, aleluia, aquilo que você carrega por ouro, aleluia. Eu trocarei aquilo que você carrega por um melhor emprego, por portas abertas. Eu trocarei, aleluia, por negócios que irão nascer. Porque você está se enchendo. Receba tudo, Senhor. Eles construíram armazéns para guardar o que sobrava, porque eles sabiam que viria a fome. E eu estava meditando nisso hoje à tarde, e o Senhor falou bem claro para mim. E agora é para a igreja, do modo geral, para essa igreja, o Caminho Santo. Nós estamos comemorando o 6º ano de aniversário. E esses 6 anos nós temos vivido um sobrenatural, uma colheita sobrenatural. Deus tem crescido, Deus tem avançado. Eu acho que hoje é o dia que eu estou vendo a quarta-feira mais vazia no ano. Mas choveu, a gente entende. Mas Deus tem feito algo sobrenatural. Essas portas estão abertas, aleluia. A comporta do céu está aberta aqui, sabe? Há uma unção diferente aqui nesse lugar. Deus está derramando, sabe, como aqueles 7 anos de colheita grandiosa. Mas vai chegar o 7º ano e depois não vai ser fome, aleluia. Aleluia. As nações virão para nós, aleluia. As nações saberão que aqui houve um estoque. As nações saberão que aqui está cheio. Pessoas cheias de Deus, pessoas cheias da unção. Então, aleluia, as nações liberarão o ouro, a nação, aleluia, o mundo liberará pessoas para vir para cá. Satanás tirará a garra da vida de pessoas, porque elas serão atraídas pela unção que está aqui. Elas ouvirão que lá há pão, elas ouvirão que nessa igreja há unção, há dom, há milagre, há transformação, que aqui é um lugar de redenção, que não importa se você sofreu, não importa se você tem raiva de alguém, se você
O Senhor fala para você, se você sofreu na mão de algum pastor, se você sofreu na mão de algum ministério, mas o Senhor fala para você, aqui é um templo, é um lugar de restauração. José veio como escravo, foi jogado num buraco, mas ele chegou lá e ele foi governador. E o Senhor fala para você, eu te levantarei aqui como um poderoso nas nações, eu te levantarei aqui como alguém que pisará as nações, que pisará a cabeça da serpente, que será, aleluia, um ponto de luz, que transformará vidas pelo que você carrega. O dom não morre. O dom não morre. A unção não vai desaparecer. É um presente de Deus na tua vida. Aleluia. Tem alguém aqui que tem muito tempo que não fala em línguas? Que falava e não fala em línguas? Se tiver coragem, levanta a mão. Se não tiver, fica em paz. Amém, minha irmã. Carol, abraça a irmã aqui. Sabe, há dons que pessoas carregam aqui, que estão adormecidos. Há coisas que você já viu, há coisas que você já pisou, há lugares que você já andou no reino do Espírito e você não acessa mais. Mas hoje é um dia. Hoje é dia de você transformar sua vida. Hoje é dia de você deixar o Senhor entrar no teu coração. Coloca Provérbios 13, 22. É. 13 e 22, capítulo 13, versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Você entende que eu não estou falando coisa da minha cabeça, você entende que eu não estou falando algo diferente, eu estou falando o que a Bíblia fala ao respeito. As riquezas que estão aí fora, a gente não entende que pode ser nossa, que já é nossa por direito. A gente não entende, aleluia, que Deus quer algo maior sobre nossa vida, que o Senhor quer nos levar para lugares melhores, coisas melhores na nossa vida, mas nós ficamos presos naquela meninice de achar que não é para nós, que é para o mundo. Jesus destronou Satanás. Sabe? Tudo aquilo que o inimigo mostrou para Jesus é despojo da igreja. Tudo aquilo que o inimigo mostrou para Jesus, oferecendo para ele, não precisou Jesus adorar ele para ele dar para ele. Jesus foi lá e tomou na cruz do Calvário, ele venceu o diabo. Aleluia. E o que está difícil na tua vida? O que está errado, filho e filha amada? O Senhor quer que você entenda que há algo para ser mudado na tua vida, que há uma transformação. O Senhor quer te encher, aleluia. Viva novamente coisas que você já viveu. O Senhor está falando, você já teve tanta condição e hoje você tem medo de passar necessidade, aleluia. O Senhor fala para você, se você crê nessa palavra, se você crê nessa palavra que é pregada nessa igreja, não necessariamente no que eu estou falando, mas no que é pregado culto após culto, desse entendimento de quem você é em Cristo Jesus, o Senhor te levanta novamente, o Senhor te coloca no lugar que você já saiu. Sabe que quando o Senhor te colocar no lugar que você saiu, você vai ficar lá com medo de voltar para trás? Mas o Senhor te fala, eu vou te subir mais degraus. É para você ir em lugares diferentes, não é para você estagnar onde você já foi, é para você ir mais além, mais além, mais além, aleluia, mais além para essa igreja, aleluia, mais além para a tua finança, mais além para o teu negócio, aleluia, que seja liberado uma unção agora de prosperidade, onde você tocar a tua mão, Deus prosperará, aleluia, onde você colocar, aleluia, tua mente, confessar com tua boca, você pegará com a palma da tua mão. É para a igreja. Vamos continuar lendo passagens assim, ó, Deuteronômio 8, 18.
Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Não é nós, irmãos, mas é o que Ele traz dentro de nós, é o que nós carregamos dentro de nós, é o que o Senhor derramou na nossa vida. Aleluia. Sabe? Eu vou falar aqui, não sei nem... Eu ouvi o pastor Sidney falar alguma vez que me marcou muito. Culto do Amigo, lá em Rio Verde. PG do Amigo, né? E ele falava assim, lá pro pessoal: eu sou um homem próspero. Se eu perder tudo, daqui a poucos dias eu conquisto de novo. Porque a prosperidade está em mim. Sabe, irmãos, e às vezes a gente acha que é algo tão difícil. Não, irmãos, basta você saber as promessas que Deus tem para a tua vida, basta você saber, aleluia, que o Senhor quer te levantar, basta você saber que há coisas tão maravilhosas da parte de Deus e nós não conseguimos acessar porque a gente fica preso em crenças limitantes na nossa vida. Sabe, às vezes não é só crença, às vezes é a gente olhar a nossa situação. Porque o ser humano é muitas vezes visual, o ser humano às vezes se prende naquilo que ele está vendo, na sua situação, naquilo que é natural a ele. Mas nós somos da fé. E nós vivemos pelaquilo que cremos, não pelaquilo que estamos vendo. Porque se eu for viver pelaquilo que eu estou vendo, eu estava na mesma casa de anos atrás, eu estava com um carro mais velhinho ainda, eu estava vivendo daquela dor, aquela coisa, aquele peso, aquela sensação de falta, eu estaria vivendo aquilo. Mas talvez eu ainda não cheguei no lugar que eu sei que Deus vai me levar, talvez eu ainda não trouxe, aleluia, na mão, eu ainda não peguei, mas no reino do Espírito eu sei que já está liberado na minha vida, e no reino do Espírito está liberado na vida dessa igreja, aleluia. Não tem medo de prosperar, não tem medo de avançar, o Senhor te chama, mas o Senhor só quer um cuidado. Aleluia. E nós vamos ler agora Êxodo 12. Do versículo 35 ao 36. Aqui é quando Israel estava saindo do Egito. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Aleluia. Você entende que nunca é nós? Aquele povo tinha sofrido as pragas, tinha acabado de perder os filhos primogênitos, e os israelitas foram lá e pediram: eu estou indo embora, me dá um ouro, me dá uma roupa, me dá o melhor que você tem. E a Bíblia fala que Deus fez eles achar graça neles. Sabe, porque é Deus, não é eu, não é a minha inteligência, não é o que eu faço, mas é eu entender que há algo maior em mim, é eu entender que o próprio Deus habita no meu coração, e onde eu for, eu declaro sobre essa igreja portas abertas, eu declaro sobre essa igreja graça e favor, eu declaro sobre essa igreja, aleluia, boas associações para você crescer, aleluia. É um tempo das pessoas verem a graça de Deus que está no teu coração. E quando você entender que essa graça está dentro de você, e a nossa é melhor ainda, porque a nossa é a nova aliança, é um tempo mais excelente e precioso. E aí você andará e as portas se abrirão na tua frente. Você andará e as pessoas entregarão o ouro para você. Sabe, eu não estou falando assim, alguém vai lá e vai te dar dinheiro. Pode até acontecer, mas teu negócio vai prosperar, teu emprego prosperará. Aleluia, tudo aquilo que você pôr a mão crescerá. Tem sonhos, tem negócio que precisa nascer aqui hoje. Tem negócio, aleluia, que há muito tempo você está carregando no papel, mas o Senhor te fala: vai, pode pôr a mão, eu sou contigo. Eu abro portas, eu preparo conexão. A casa que você está pensando, o Senhor fala para você: eu vou te dar uma melhor, aleluia, você vai dar conta de pagar o aluguel, vai, aleluia, pessoas chegarão de longe, pela unção que está sendo derramada na tua vida aqui. Glória a Deus. Está dando minha hora, eu vou encerrar já. Mas isso vocês já carregam, isso está dentro de vocês. Talvez, como eu falei, a gente se prende naquilo que a gente está vendo, a gente se prende em coisas que nos puxa para baixo,
E uma das coisas que mais nos puxa para baixo são associações. Com pessoas que estão falando coisas negativas, com pessoas que estão nos puxando para baixo, com pessoas que você está lá sonhando com o teu negócio e ela fala, não dá certo não. Tem uns 10 aqui, 2 fechou a porta semana passada. Mas essas pessoas não têm o que você tem, que é graça e favor de Deus. Essas pessoas não têm o que você tem, que é o entendimento da palavra, que você, aleluia, pode dar ordem, que você tem domínio sobre todas as coisas, porque Jesus te deu isso, aleluia. Nós temos e carregamos o nome de Jesus, que é um nome que é acima de todo nome, um nome que quando a gente chama, portas têm que se abrir, aleluia. Não é só para saúde, não é só para coisas espirituais, não. Eu gosto de dons, eu preferia estar pregando aqui sobre avivamento, eu queria estar vendo todo mundo pulando, mas o Senhor quer que você, aleluia, se sinta como filho, aleluia. É porque muitas vezes a gente se pega como a gente tem na cabeça a igreja, mas mais do que a igreja, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele falou assim, como é no céu é na terra, se na terra como no céu. No céu você tem que pisar em ouro. No céu as portas são pedras preciosas. No céu, aleluia, é um tempo de glória, é um tempo de poder. Sabe, irmãos, hoje o Senhor derrama sobre a vida de vocês unção. Deus derrama uma unção para prosperar sobre a vida dessa igreja. E eu vou já encerrar, e eu queria encerrar lendo Isaías 45. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 45. Glória a Deus. Hã? O primeiro. Foi. Olha só. Vamos ler junto. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Continua. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ciro não era do povo de Deus. Embora seja teologicamente, se a gente for ler e for trazer algo, a gente fala que ele é uma pré-figura de Jesus, ungido de Deus. Mas Deus, da mesma forma que usou os babilônios para vingar dos assírios, Deus usou de Ciro também para libertar o povo de Deus. Sabe, essa unção, eu quero que você entenda que está sendo derramada sobre a vida dessa igreja essa noite. Essa unção vai ser derramada de forma sobrenatural. Eu queria ter tempo, que eu iria pôr a mão sobre vocês, aleluia. Porque o Senhor quer derramar isso, o Senhor quer que você entenda que essa unção, aleluia, Deus deu para quem não era nem crente, aleluia, mas para beneficiar o povo de Deus. Mas está chegando a hora do povo de Deus, aleluia, entender que é a hora de você ter, aleluia, maturidade para andar com dinheiro, para andar com poder, para andar com a glória e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não se vender, aleluia, para o sistema desse mundo. Mas essa igreja vai ser rica, vai ser cheia dos dons, vai ser cheia de dinheiro para financiar a obra, para comprar telão, para levantar uma igreja nova, aleluia, porque aqui tem dia que não cabe mais. E aqui é tão diferente, porque quem tem de um ano para cá aqui na igreja? Pouca gente, a maioria é mais antiga então, de 2 anos para cá. Eu estou aqui desde o início. Desse púlpito eu já vi o pastor dar 3 carros. Quem já viu numa igreja um pastor dar um carro para alguém? Vocês não valem. Vocês entendem que é algo diferente? Que não é pelo dinheiro? Porque a recomendação que eu queria fazer para vocês é que aquele ouro que os egípcios deram lá no meio do deserto, eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram como seu Deus. Mas se vocês entenderem que o que Deus vai derramar na vida de vocês é para financiar a obra,
E o efeito colateral disso é você poder comprar uma casa melhor, é você poder comprar um carro melhor, é para você vestir e comer melhor, é para você colocar seus filhos na melhor escola. Mas vai ser um efeito colateral. Porque o que Deus quer fazer é que vocês sejam mordomos daquilo que Deus vai colocar na mão de vocês. Que vocês entendam que essa mordomia é para crescer o reino, é para vocês entregar esses talentos granjeados, para que no dia que o Senhor voltar, aleluia, vocês possam até brigar. Ah, Senhor, mas o Senhor deu um galardão melhor para ele, mas eu dei 10 carros. Ah, mas ele só deu 8, mas ele deu 2 casas. Vocês entendem? É isso que o Senhor quer fazer na vida de vocês. Pega Isaías 45, leia aquilo, declara essa unção de Ciro na vida de vocês. E o Senhor vai começar a transformar. Amém? Deus lindo. Quem vai fazer a oferta? Ah, tá. Vem cá. Quem? Aqui no telão?